as nossas Bíblias abertas para o texto que nós acabamos de ler em Judas, capítulo único, e nós lemos os versículos 4 ao 7, e aqui nós temos Judas, que é um apóstolo. Estamos falando sobre o apóstolo Judas, não o outro, não o Judas Iscariotes, o traidor, mas o que era apóstolo, também conhecido como Judas. E nós lemos aqui, se você ler o versículo anterior, o versículo 3, dá uma olhadinha lá, Judas 1:3, fala assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o que Judas está tentando fazer aqui, ele está tentando exortar, está tentando encorajar as pessoas, ele quer dar ânimo, quer dar estímulo às pessoas a quem ele escreve. E o motivo desse desânimo era que havia ação, havia uma influência do que ele chama aqui homens ímpios. E o versículo 4 que nós lemos, porque se introduziram alguns. Então ele está dizendo no versículo 3 que ele quer encorajar a igreja, quer encorajar os recipientes da carta. Isso porque algumas pessoas, homens ímpios, e continuando lendo aqui, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e salvador nosso, Jesus Cristo. Então, ele fala um pouquinho aqui sobre como que esses homens ímpios estavam agindo. E o resultado dessa ação é que estava causando desânimo na igreja. Mas eles faziam duas coisas que a gente lê aqui no versículo 4. A primeira é que ele fala que convertem em dissolução a graça de Deus. Converter quer dizer mudar. Então eles mudavam, eles transformavam a graça de Deus, eles faziam da graça de Deus em dissolução. Essa palavra dissolução, ela significa devassidão, ela significa libertagem, ela significa imoralidade. Ou seja, eles usavam a graça de Deus como desculpa para cometer todo tipo de pecado e imoralidade. O pensamento é mais ou menos assim: bom, já que está tudo salvo, já que é tudo pela graça, então eu vou meter o pé na jaca, eu vou pintar, vou bordar, vou pecar, vou ser imoral, vou ser libertino, vou ser devasso, porque está tudo perdoado, estou debaixo da graça, Jesus perdoou tudo. Então estavam mudando a graça de Deus em dissolução. Eles estavam usando, convertendo, e isso escandaliza muita gente. Tem muitas pessoas que têm um grande, seríssimo problema em aceitar a salvação e a graça de Cristo, porque tem homens ímpios que convertem a graça de Deus em dissolução. Eles vivem como perdidos, e muitas vezes porque são perdidos. E as pessoas têm dificuldade pensando: mas não pode ser, como que alguém está usando a graça de Deus para justificar o pecado? E muita gente faz isso. Então aqui Judas está tratando o problema, querendo exortar, encorajar as pessoas, dizendo: olha, cuidado, porque tem pessoas entre vós que se introduziram, que estão aí dentro, e eles estão mudando, transformando, estão usando a graça de Deus para justificar, cobrir o pecado deles. E isso trazia desânimo para as pessoas, e Judas aqui está querendo animá-los. Outra coisa que eles faziam é que eles negam a Deus, palavras aqui no versículo 4. Convertendo em dissolução a graça de Deus e negam. Essa palavra negar é interessante, é uma palavra, a palavra grega é a palavra armeomai, e essa palavra armeomai, ela é uma conjugação do verbo que literalmente significa anti-retórica. Anti-retórica. A retórica é fala, é argumento. Então aqui é o oposto, é um anti-argumento. O que essa palavra negar quer dizer é o seguinte: eles falam uma coisa, mas fazem outra. Eles dizem coisas muito bonitas, mas a vida deles não reflete essa boniteza toda.
A vida deles, eles falam muito de Deus, enchem muito a boca, mas quando você observa e você vê a vida que levam, eles negam a Deus. É justamente essa palavra, negam a Deus, que está ligada justamente com transformar a graça de Deus em dissolução. Então, esse tipo de pessoa traz grande desânimo e grande estrago à igreja. São pessoas que negam com suas ações a Deus. Como que alguém que fala tão bem de Deus e coloca Deus supostamente como algo tão maravilhoso, vive de modo tal que o nega? Causa confusão. Então, essas pessoas faziam isso, como sempre, na marcha. Camuflados. Nunca abertamente. Sempre encobertos. Por quê? Por isso que faz parte da tática principal do inimigo, que é o engano. Inclusive, o versículo 4, quando fala aqui, porque se introduziram alguns, essa palavra se introduziram significa justamente que eles se introduziram na baixa, às escondidas. Eles, note aí, se introduziram, eles se colocavam lá dentro de modo camuflado, digamos assim. Então, essas pessoas que assim faziam, esses homens ímpios, eles se tornaram apóstatas e reprovados por um motivo, porque eles se desviaram da verdade. Eles se desviaram da verdade conscientemente, propositalmente e deliberadamente. Eles conheciam a verdade, eles sabiam, mas não faziam. A fé tem 3 etapas. A primeira etapa começa na mente. É algo que é intelectual, acadêmico, está aqui. A segunda etapa é saber, você tem que saber, conhecer. A segunda etapa é no coração, onde você crê. A terceira etapa é ação. É fazer ou não fazer. Mas é ação. É o que o Tiago fala, que a fé sem obras é morta. A fé, se não tiver obras, se não tiver resultado final, ela é morta, de nada adianta. E aqui eram pessoas que eles tinham conhecimento acadêmico, eles tinham conhecimento, eles sabiam. No entanto, não havia nada, porque com suas obras eles negavam a graça de Deus. Transformavam a graça de Deus em dissolução. Negam a Deus. Qual o problema? O problema é que entre o saber e o não fazer, o problema está no coração, porque eles não criam. Eles ouviram, eles entenderam, mas eles não criam. E por não crer, eles não fazem. Mais uma vez, Tiago falou o quê? Que a fé sem obras está morta. De nada vale. Não é uma questão que você tem que ter obras para ser salvo. Não é isso que está falando. Nada a ver com isso. Ali, Tiago está falando que a fé, para ser viva e eficaz, ela tem que ter um resultado, tem que ter um impacto, tem que ter uma solução, tem que ter uma obra, digamos assim. E quando não há, ou é porque a pessoa não ouviu, ou ela ouviu, mas não creu. Que está na mesma. É impressionante ver pessoas que ouviram se comportarem da mesma forma com que alguém que nunca ouviu. A diferença é que quem nunca ouviu não creu porque não ouviu, e quem ouviu e não creu, o resultado é o mesmo. Dá na mesma, mesmo resultado. Então, o resultado aqui é que Deus ordena castigo. Ele ordena julgamento, ele ordena juízo. E quem assim faz, ou seja, quem sabe, mas não crê, e consequentemente não faz, não escapará da justa condenação de Deus. E o tema desta noite é o justo juízo de Deus. Judas, para enfatizar e ilustrar essa verdade, o justo juízo de Deus, ele traz 3 exemplos que nós lemos aqui do versículo 4 ao versículo 7. Primeiramente, ele traz o exemplo do povo de Israel no deserto, depois ele fala sobre os anjos caídos, e depois ele fala sobre Sodoma e Gomorra. E eu quero agora passar alguns instantes justamente vendo essas 3 categorias, esses 3 exemplos que Deus traz através de Judas, para a gente aprender e como isso se aplica a cada um de nós. Olha comigo então no versículo número 5, onde Israel no deserto é o exemplo que foi dado por Judas. O versículo 5 fala assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto,
que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois, quem? Os que não creram. Deus salvou essas pessoas, tirou essas pessoas, e depois fez o quê? Os destruiu. Você fala, mas pastor, mas que loucura é essa? Por que Deus então não deixou eles no Egito? Por que Deus tirou eles para destruí-los? Deus não queria fazer isso, mas Ele precisou fazer, porque eles não creram. Mais uma vez, eles sabiam. O problema é que eles não creram. E o juízo de Deus, ele é justo, ele é final. Agora, antes de a gente entrar nessa questão mais especificamente, eu quero trazer um lembrete aqui para todos nós essa noite. Júnior aqui está relembrando as pessoas de coisas que elas já sabiam, né? Quero lembrar-vos. Se ele estava lembrando, é porque era algo que ele já sabia. Você não tem como lembrar alguém do que nunca aconteceu. Lembrar alguém de algo que eles nunca conheciam. Então, eles aqui, uma vez, quero lembrar-vos como quem já uma vez soube. Por que estava lembrando? Por que aqui uma vez soube? Porque essas pessoas que estavam lendo essa carta, aparentemente haviam esquecido. Então, Judas está dizendo aqui, olha, deixa eu lembrar vocês de uma coisa que vocês sabiam, mas parece que esqueceram. E muitas vezes é muito importante o pastor, o pregador, fazer a mesma coisa. Lembrar. Quando o pastor está pregando na mesma tecla, em vez de você ficar reclamando, não reclame, relembre. Relembre. Olhem comigo para 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro está falando a mesma coisa que Judas está falando nessa questão de lembrar, de relembrar, para a gente não esquecer. Olha o que ele fala aqui no versículo 12 de 2 Pedro 1. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Pedro está dizendo, olha, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou ficar lembrando e relembrando coisas que vocês já sabem. Para quê? Ele fala aqui, para despertar-vos por admoestações. Esse despertar-vos quer dizer dar uma chacoalhada, dar uma cutucada. Aquela pessoa que também assim que sonolenta, pegando no sono, chega alguém e fala, aí, acorda. Faço muito isso quando estou dirigindo nos Estados Unidos, estou dirigindo horas e horas, a irmã Simone fica do meu lado, o trabalho dela, aí fala, aí, acorda. Ok, sim, é justamente isso. Eu pego no cochilo, pego no sono. O irmão André sabe, as estradas lá são aquele tapete de asfalto maravilhoso. Você pega um carro ali, você dorme, calma. Eu durmo com uma maravilha atrás do volante. Uma maravilha danada. O problema é que bate, morre, incêndio, fogo e coisa e tal. Mas é isso, é despertar. Agora, quando estava recentemente nos Estados Unidos, a irmã Simone ficou, mas a minha filha Gabriela veio comigo e parte do ministério dela, ela de vez em quando dá umas cutucadas em mim, porque eu estava lá pegando o quê? Eu estava pegando no sono. Aí eu senti uma cotovelada. Era o quê? Era ela me despertando. Pois bem, o crente muitas vezes faz a mesma coisa. Quando a vida da gente está aquele asfalto tranquilo, não tem problema, não tem buraco, não tem obstáculo, não tem curva, não tem nada, aquela coisa maravilhosa, sabe o que acontece? A gente esquece. A gente esquece, e Pedro está dizendo aqui, e Judas está dizendo aqui, eu vou falar para quem uma vez sabia disso. Eu vou despertar, eu vou tentar animar, encorajar vocês com algo que vocês já sabiam, deveriam estar sabendo, mas esqueceram. A próxima vez que eu falar alguma coisa, mas pastor, de novo isso. É de novo isso. Por quê? É para relembrar. É para relembrar. Mas esse episódio de Israel no deserto, ele é notório, ele é conhecido. Deus salvou o povo, livrou o povo da escravidão, que eles estavam sendo explorados e oprimidos no Egito, e Deus tirou eles do Egito e saíram de lá bem fornidos e libertos e foram-se embora. Mas, apesar de serem os recipientes da graça e do poder de Deus, sendo libertados da escravidão, Deus destruiu os que não creram. E para você ter uma ideia, as únicas pessoas
que na época da saída do Egito, que tinham mais de 20 anos, que chegaram a entrar na terra prometida 40 anos e 40 dias depois, foi Josué e Calebe. O resto das pessoas que naquela época tinham 20 anos ou mais, todas morreram no deserto. Só 2 pessoas. Pastor, como é que você sabe que foi 40 anos e 40 dias? Pelo seguinte, do Egito para a terra prometida era uma viagem de 40 dias. E Deus os levou até a terra prometida em 40 dias. Saíram do Egito, chegaram lá 40 dias depois. Só que pela incredulidade, você lembra da história? Eu espero que você lembre da história. Mandaram os espiões para espiar a terra, e eles voltaram carregando cachos de uvas, e eles vieram trazendo um relatório que é a terra que tem mel, e tem leite, e tem uva, e é próspera, e plantações, e é uma maravilha. Vamos adiante! Calebe e Josué. Os outros espiões disseram, de modo algum, nós somos como gafanhotos, é uma terra cheia de gigante e perigo, e nós vamos ser mortos. E Deus falou, ok. Vocês colocaram desânimo e medo no coração do povo. O povo não está mais crendo em mim. Por causa disso, todo mundo que tem mais de 20 anos, com exceção de Calebe e Josué, que trouxeram um bom relatório, um relatório de fé encorajando, eles e os de 20 anos abaixo, vocês vão entrar, mas só daqui a 40 anos. Só até o último dos que recusaram a entrar, dos que não querem morrerem no deserto, só depois que eles morrerem, 40 anos depois, é que eu vou trazer vocês de volta aqui, e vocês vão entrar. Agora, vocês outros de 20 anos para cima que não creram, vocês vão passar 40 anos vagando no deserto. E só quando o último de vocês morrerem, é que eu vou trazer o povo de volta para entrar e tomar posse da terra prometida. Olha, mas como Deus é cruel. Não. Deus não é cruel. Deus havia mostrado 10 pragas no Egito. Lembra das 10 pragas do Egito? O povo judeu viu a mão de Deus 10 vezes fazer milagres e maravilhas, libertando eles. O povo viu, ao sair do Egito, a Páscoa, onde o primogênito de todo o Egito morreu. Eles viram o povo dar-lhe ouro, prata e riqueza enquanto eles saíam. Eles viram o mar vermelho se abrir. E eles atravessaram. Eles viram a coluna de fogo de noite e a coluna de fumaça de dia, dando de dia sombra, de noite luz e calor. Eles viram tudo isso, eles viram Deus suprindo toda necessidade por 40 dias no deserto. E quando chegam lá, eles dizem, Moisés, leve-nos de volta para o Egito. Nós não acreditamos nesse seu Deus. Josué entrou em pânico e falou, Deus, não destrua esse povo, perdoa esse povo. E Deus falou, eu vou destruir todo aquele que não creu em mim. De 20 anos para cima, ninguém, a não ser Calebe e Josué. O povo foi salvo apenas para ser destruído no deserto. Pela incredulidade. Note, não é que eles não sabiam, eles sabiam, eles viram, eles atravessaram o mar no chão seco. Eles sobreviveram 40 dias no deserto, ele e os seus filhos, suas filhas, seus animais. Eles viram, eles sabiam. Aqui, mas não creram no coração. E como não creram no coração, eles não entraram. Chegou na porta, na entrada da terra prometida. E eles disseram, não, a gente quer voltar para o Egito. A gente quer voltar para a escravidão. Nós temos saudades de comer os peixes e os alhos, os pimpeiros. Moisés, leve-nos de volta. Deus falou, agora chega. O justo juízo de Deus sobre a incredulidade, sobre os ímpios que não creem. Devemos ter muito cuidado, muito cuidado. Devido a não crer, eles foram destruídos no deserto. Depois que foram salvos. Hebreus capítulo 3,
E versículo 18: e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui em Hebreus 3 está falando sobre o povo judeu, que foram desobedientes. Gente, crer, deixa eu dar uma definição de crer. Crer é você saber e você fazer. O crer está no meio. Você sabe e você faz. Isso é crer. Se você sabe e não faz, é desobediência. Não é crença. E essas pessoas desobedeceram por causa da incredulidade, fala Hebreus 3, versículo 19. Então entenda, ninguém escapa do justo juízo de Deus. Olha comigo no versículo 6 de Judas, que nós lemos agora há pouco. Primeiro, ele dá o exemplo do povo de Israel no deserto. Depois, ele dá o exemplo dos anjos caídos. E dos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. A Bíblia não fala muito a respeito desse tema de anjos caídos. Também ela não fala nada. Ela fala alguma coisa, mas não entra em grandes detalhes. Mas diz o suficiente para a gente ter certeza de certas coisas. Mas do texto nós sabemos por certo que aqui se está falando sobre seres celestiais, seres angelicais. O versículo 6, a primeira parte fala, os anjos que não guardaram o seu principado. Essa palavra principado, ela não quer dizer, ela não é principado de príncipe, não é? É principado de princípio. Inclusive, a palavra que é usada aqui para principado é a palavra arque. É escrita arche, mas pronunciada arque. É onde a gente tem arquiteto, onde a gente tem arqui-inimigo. E significa o princípio, significa o começo, o primeiro, o mais alto. Você tem um arqui-inimigo, é o seu maior inimigo. Você tem o arquiteto, é alguém que prepara os primeiros planos da casa. Então essa palavra arque, que é usada aqui como principado, justamente indica, dizendo que os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, seria isso, ou a sua primeira posição. Então aqui está falando provavelmente dos anjos que foram junto com Lúcifer na sua rebelião. Lá em Apocalipse a Bíblia fala que ele levou uma parte das estrelas, isso ilustrativamente falando sobre os anjos. Quando Lúcifer caiu, foi expulso do céu, ele conseguiu enganar e levar consigo uma boa parte dos anjos. Um terço. Isso deve nos alertar ao poder de engano. Gente, se Satanás é capaz de enganar um anjo que está vendo Deus, vendo. Alguém aqui já viu Deus com seus olhos? Não. Homem algum, Moisés viu Deus a parte derradeira, depois que passou. Mas homem nenhum nunca viu Deus. Os anjos vivem na presença de Deus. Estão ali, está vendo ali? É Deus. Ali é Deus Pai. Eles estão perante o trono de Deus. Eles estão no céu. Anjos são incapazes de pecar. Pois Satanás conseguiu enganar anjos, e não foi nenhum, nem dois, nem três, foi um terço. Se ele conseguiu enganar um terço dos anjos que vivem na presença de Deus, eu e você? Gente, se não for o poder de Deus e o escudo da palavra, estamos todos fritos. O que tem de mentira, engano, voando pelo mundo, vindo da boca de Satanás, em grande parte a humanidade engorda. Que é uma maravilha. Gente, Satanás é capaz de enganar os anjos. Pois são esses anjos aqui que Deus está falando. Anjos que conheciam Deus, conviviam com Deus, sabiam de Deus, e mesmo assim se deixaram enganar e seguiram a rebelião de Lúcifer. Para esses foi reservado, a Bíblia fala aqui o quê? Reservou na escuridão em prisões eternas. Versículo 6 ainda. Mas deixaram a sua própria habitação. Qual era a habitação deles antes? No céu. Sabe onde estão os anjos caídos hoje?
os anjos que foram expulsos do céu como Satanás. Aliás, onde é que está Satanás hoje? Ah, eu sei, pastor, Satanás e seus demônios estão no inferno lá, planejando. Não, no inferno, no Hades, não tem um demônio, não tem um anjo caído. Só tem almas humanas. Lúcifer nunca esteve, Satanás nunca colocou o dedinho de pé no inferno. Nunca esteve lá. Anjo caído nenhum esteve lá. Satanás e os seus anjos caídos estão soltos por aí. Ele é chamado de potestade do ar, príncipe dos ares. Ele está solto. Ele e o seu exército demoníaco estão soltos por aí, pintando, bordando, enganando, tentando destruir a humanidade. Estão. Fato. Eles não estão no inferno. Nunca estiveram. Aqui usa uma palavra interessante. Quando está falando aqui sobre reservou na escuridão e em prisões eternas. Escuridão não é inferno, prisão eterna não é inferno. É interessante. Mas essa palavra aqui, que fala sobre prisões eternas, usa uma palavra chamada Tártaros. Tártaros. Tártaros é um lugar como o inferno, mas não é o inferno. Porque esse lugar é um lugar especial, especificamente criado apenas para uma parte desses anjos caídos. Em outro lugar, essa palavra Tártaros é usada no Novo Testamento. Outros lugares é usado Gehenna, é usado Hades para se referir ao inferno, inferno onde homens perdidos vão. Mas esse lugar aqui não é esse inferno. É uma prisão à parte chamada Tártaros. E é para lá que eles vão. Por quê? Porque deixaram a sua própria habitação. A própria habitação deles era o quê? Era o céu. Os anjos, quando não caídos, viviam onde? No céu. Com Deus. Na eternidade. Mas eles deixaram sua própria habitação. Por quê? Porque deixaram o seu principado, ou seja, o seu princípio, como começaram. Não são mais como começaram. Não são mais como foram criados. Foram criados anjos angelicais, ministros de Deus para a humanidade. Hoje, são anjos caídos, demônios usados por Satanás para a destruição da humanidade. Eles deixaram seu primeiro estado e deixaram sua primeira habitação, sua própria habitação. E o julgamento é justamente esse, que estão reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Eles vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Mas por enquanto, parte está solta, parte está em Tártaro. E o apóstolo Pedro fala sobre isso lá em 2 Pedro 2 e versículo 4, fala assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, veja bem, os anjos que pecaram. O anjo normalmente não tem escolha, mas Deus deu uma ocasião em que eles poderiam fazer essa uma escolha. Vocês vão seguir Lúcifer ou vão ficar comigo? Um texto falou, eu vou com Lúcifer. Aí continua aqui. Mas havendo-os lançado no inferno, essa palavra inferno é a palavra Tártaro. Não é no Novo Testamento, como eu disse, inferno geralmente é a palavra Hades. Mas aqui não. Aqui é específico. Lançados no inferno, Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mais uma vez, reservado para o quê? O juízo. Nós lemos lá em Judas 6, o juízo daquele grande dia. Vai ter juízo. Não terminou, vai ter juízo. Seres celestiais que deixaram o seu estado de habitação na queda de Lúcifer, Deus não poupou. Não é que Pedro fala aqui? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Ele não vai perdoar nós. Ele não vai perdoar a incredulidade. Satanás tem o poder de enganar completamente um ser celestial, quanto mais nós que estamos limitados pela carne, limitado pela nossa humanidade. E Deus não poupou e não fez questão de perdoar os anjos que não creram.
Assim como o povo de Israel no deserto viu Deus, as 10 pragas do Egito, o mar se abrindo, a coluna de fogo, a coluna de fumaça, a água no deserto, tudo isso foi dado muito aqui. Nada entrou aqui. Deus trouxe juízo. Os anjos que viviam em sua presença viram tudo. Sabiam, mas não creram aqui. E seguiram Satanás. A moral da história é que Deus preparou o juízo e o castigo para os maus. Seja ele um castigo eterno ou temporal, mas há castigo. Seja ele anjos ou homens, mas há castigo. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ninguém escapa do juízo de Deus. E o juízo vem em duas partes. Ele vem agora e vem depois. Ele vem agora e vem no grande dia, no juízo. Mas ele vem. Olha comigo no versículo 7, onde nós temos o exemplo dado por Judas de Sodoma e Gomorra. Diz assim, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Nós podemos ler sobre esse episódio lá em Gênesis capítulo 19, nós não vamos, mas está lá, ler todos os detalhes do que aconteceu em Gênesis 19. Mas por que houve esse terrível juízo sobre essas cidades? O que foi que trouxe esse juízo de destruição? Choveu fogo e enxofre do céu. E há anos já arqueólogos vão aonde existia essa cidade, naquela planície, eles fazem análise do solo e eles indicam que ali existe um altíssimo nível de enxofre. Por que será? Eu não sei. Será que alguns mil anos atrás foi porque choveu enxofre e fogo do céu e acabou com toda, não só a cidade, mas toda a planície? De duas grandes cidades? Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Mas, voltando para o texto aqui, Gênesis 18, versículo 20, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o pecado havia se agravado muito. O pecado havia multiplicado e crescido e aumentado. O mundo está chegando em um ponto que Deus vai ter que fazer a mesma coisa. Destruir. A Bíblia fala que ele vai. Porque o mundo está chegando a um ponto que está fazendo Sodoma e Gomorra parecer um piquenique. Sodoma e Gomorra estão parecendo o jardim da infância comparado aonde o mundo está caminhando. Houve-se de aberrações e descaradamentos no mundo e nas igrejas de fazer passar vergonha qualquer pessoa decente. O juízo está chegando, gente. A Bíblia fala, e está chegando. Está chegando. O pecado hoje no mundo está de tal modo que está comparável a Sodoma e Gomorra. Muito comparável. Judas fala assim, havendo-se entregue à fornicação. Não preciso dizer mais nada. Se tem uma coisa que caracteriza o mundo hoje, é a fornicação. Descarada, destemida, na cara, promovida, aceita, defendida. Deus destruiu uma cidade com enxofre, fogo caindo do céu por causa disso. E continua. Também ido após outra carne. Pastor, o que diz isso? Ido após outra carne. Isso aqui está falando sobre homossexualismo. Pastor, homossexualismo é pecado? É pecado. É, pastor, homossexualismo é pecado, é horrível. É, fornicação também é. Mentira também é.
Faltar culto também é. Fofocar também é. Inveja também é. Preguiça também é. Quer que eu continue? Porque todo mundo fala em homossexualismo. É abominação, é. Mas não é a única não, gente. Talvez não seja o seu pecado. Mas qualquer pecado, meu, seu, é abominável perante Deus e vai trazer juízo. Pastor, homossexuais são bem-vindos nessa igreja? São. Assim como são adultos, fornicadores, beberrões, preguiçosos, irresponsáveis, mentirosos, enganadores. Eu não estou falando de vocês, é claro. São as pessoas que não vieram para o culto hoje. Mas vocês estão me entendendo? Gente, é pecado, mas não é o único nem, gente. Não é o único. Mas aqui está falando justamente sobre isso. Agora, veja bem. Se tem algum homossexual na igreja, então fique em pé, você que é homossexual. Não, estou brincando aqui. Mas veja bem, gente, é muito bem-vindo. O irmão vai ficar em pé, não fique em pé, eu estava brincando. Não, olha, eu estou brincando, gente, estou brincando. Calma aí. Veja bem, gente, o homossexual é muito bem-vindo aqui na igreja. Muito bem-vindo aqui na igreja. Agora, tem uma coisa, se dois homossexuais ou duas homossexuais entram aqui e começam a se agarrar e se beijar no meio do culto, héteros, nós fazemos isso. Você vem para a igreja e fica se pegando, se agarrando no meio do culto. Então, não é questão que é homossexual, mas num culto, não é lugar você ficar se agarrando. Quer ficar se agarrando? Aluga um quarto, vai para casa. Não é aqui. Isso não é porque eu sou homossexual. Não. Quer se agarrar? Aqui não é lugar para se agarrar, não. Quer se pegar, se beijar? Aqui não é lugar, não. Quer fazer na praça? A praça é pública. Aí com você é a prefeitura. Agora, aqui dentro, na casa de Deus, não é lugar para ninguém, homossexual ou não, está se agarrando. Ou fumando, ou bebendo. O fumante é bem-vindo? É muito bem-vindo. Quem bebe é bem-vindo? É muito bem-vindo. Ouvir a palavra de Deus, quem sabe você ouve, crê e muda a sua vida. Mas, gente, todo mundo aceita. Se eu fosse botar uma placa, proibido a entrada de pecadores, não tinha ninguém aqui dentro, nem eu entrava. Eu dava um jeito, eu sou pastor. Mas, entenda, gente, a questão é que nós temos uma ideia de colocar categorias. Um pecado pode, não pode, esse eu gosto, esse eu não gosto. Não é se eu e você gostamos, é o que Deus diz, é o que Deus gosta ou não gosta. Você fuma? Você é bem-vindo, só não vai acender um cigarro aqui na igreja. Senão eu vou chegar lá e fazer assim, ó. Tô doido, nunca ninguém fez, eu tô doido, eu vou ali, ó, pego ali. Você bebe? Não deveria. É só não vir bêbado, não trazer uma cerveja, ficar tomando aqui no culto, você é bem-vindo, venha sóbrio, deixa a cerveja lá na porta, não tem problema. E a gente teve isso uma vez, irmã Simone lembra? Tivemos um rapaz, um visitante que entrou com uma lata de cerveja na mão. Aí ele falou, não, ó, você pode entrar. Ele não, deixou a cerveja ali. Depois sumiu a cerveja, acho que alguém pegou, não sei, mas... Ele entrou, a cerveja não. Porque, assim, é bem-vindo, agora não enche de bêbado, não enche aqui que não beber, isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é um lugar de culto, de pregação. Você usa drogas? Não deve. Se eu não vier drogado, fica aqui injetando, fumando, cheirando coisa aqui no meio do culto, gente. Mas todo mundo é bem-vindo para ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra, é a pregação da palavra de Deus que vai mudar as pessoas. Que não é vitrine para botar só entre os bons. Não. Todo mundo aqui precisa de Deus. E todo mundo aqui tem alguma coisa em nossas vidas que Deus quer e pode mudar. E nós devemos cooperar com Deus para que isso aconteça. Mas voltando para o texto aqui, quando a gente sabe, mas a gente não crê, isso chama-se incredulidade. Você não pode ser incrédulo se você não conhece. Tá? Você pega um aborígene lá, Papua Nova Guiné, que nunca ouviu a palavra de Deus, ele não é incrédulo. Ele nunca ouviu falar de Jesus. Eu tenho um colega missionário meu, ele chega lá, você acha que trabalho do evangelho é difícil aqui no Brasil? Lá ele tem que ensinar para as pessoas o que é a Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, o que é uma cruz. O povo não sabe de nada. Não, porque a Bíblia fala, o que é a Bíblia? Não, porque Deus, quem é Deus? Porque Jesus, quem é Jesus? Não, porque Maria, quem é Maria? Zero, os caras não sabem nada. Eles são incrédulos? Não,
eles não têm conhecimento. Agora, uma vez que você tem conhecimento, mas você não crê, aí é incredulidade. E quando você crê, você sabe, mas não obedece, aí isso, além de incredulidade, é desobediência. E Deus traz o seu justo juízo sobre toda incredulidade. Só para deixar bem claro, Sodoma e Gomorra foram exemplos. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. O apóstolo Pedro falou, lembra Sodoma e Gomorra? Que foi feito cinzas, foi destruído. Aquilo Deus fez como um exemplo. Para quem, pastor? Para os que vivem impiamente. Para os que vivem em desobediência, para os que vivem em incredulidade. Aquilo foi feito para dizer, o juízo está vindo, a tua vez está chegando. O exemplo foi dado. Depois de um dia que não foi avisado. O justo juízo de Deus está dado. O aviso está dado. Quem vive impiamente se prepare, porque o juízo está vindo. O juízo está vindo. E para encerrar essa noite, Romanos 2,11 fala o seguinte. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre anjos e homens. Deus não faz distinção entre João e fulano. Deus não faz exceção, porque o povo de Israel, Deus matou tudinho de 20 anos para cima. Mas os anjos reservou em trevas para o grande juízo. 2 cidades destruídas porque o pecado se agravou. Deus não vai dar colher de chá para ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus seria injusto se ele permitir a incredulidade e a desobediência sem trazer juízo justo sobre os incrédulos. Alguém poderia falar, Deus, eu fiz isso e você me julgou e você me castigou, o fulano fez a mesma coisa. A mesma situação. E ele não fez nada a Deus. Ninguém nunca vai dizer isso para Deus. Nunca Sodoma, Gomorra, o povo de Israel, os anjos vão dizer, Deus, você foi injusto comigo. Porque fulano fez assim e você não fez nada. Com Deus não. Não devemos jamais esperar tratamento diferente de Deus. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o seu próprio povo, a quem ele acabara de libertar do Egito. Ele não poupou. Não pense nós que nós seremos poupados, porque o juízo justo de Deus nunca falha e nunca se escapa. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,